Em 1979, na cidade de Baipendi, Minas Gerais, o jovem Arlindo Gabriel dos Santos teve um contato de terceiro grau com alienígenas, e alguns fatos até hoje permanecem sem explicação. No total, foram avistados 4 OVNIs até que Arlindo foi levado para dentro de um deles. UFO phenomenon. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Tom, editor do canal Verdade Mundial, e esse caso de Arlindo, de Minas Gerais, é um dos mais incríveis devido à sua importância, pelo seu registro, né? Arlindo fotografou o local, fotografou o que estava ocorrendo e ainda foi levado para dentro de um desses objetos voadores não identificados. Então, se você é novo nesse canal, não deixe de se inscrever, ativar as notificações, deixar seu joinha é muito importante. Aqui embaixo no link, na descrição desse vídeo, você encontra uma forma singela de apoiar o canal e fazer com que a gente continue trabalhando aqui. Esse caso de hoje, ele é narrado por uma matéria muito legal que foi ao ar na Rede Globo no início dos anos 90 e que traz detalhes do caso Arlindo. Nós vamos começar a subir esta serra para chegarmos ao local onde o Sr. Arlindo fez um contato de terceiro grau com os tripulantes de uma nave extraterrestre. Segundo os estudiosos, esse é um dos acontecimentos mais importantes da ufologia brasileira. Nós vamos caminhar mais ou menos umas 3 horas para conseguirmos chegar a esse local. Nós fizemos essa caminhada em companhia do ufólogo Ubirajara Franco Rodrigues, que acompanha esse caso desde o início. Foi aqui, depois de caminhar quase durante 2 horas, que o Sr. Arlindo se separou dos outros 2 companheiros com os quais veio caçar no alto da serra. Cada um seguiu por um caminho. O que foi que aconteceu com o senhor quando o senhor ficou sozinho? Quando eu fiquei sozinho, eu entrei num mato grosso e saí numa roda de campo. Então lá eu vi um relâmpago quando desceu atrás de um espigão de campo. Então eu fui lá para ver o que tinha nesse lugar. E o que o senhor viu? Aí eu vi um aparelho em forma de poste dessa largura. Tinha 2 bracinhos dos 2 lados e em cima também tinha uma bola grande. E essa bola estava acendendo vermelho e branco sem parar. Depois, o fazendeiro nos levou até o local onde ele disse ter visto e fotografado os objetos que pousaram a pouco mais de 200 metros de onde ele estava. Quando eu disse mais para baixo um pouquinho, desceu outro. Desceu um aparelho feito uma piorrinha, desceu assim no chão, na ponta dessa parede tinha feito uma espada. Desceu e fincou no chão e parou. Lembrando que, entre todos os fatos que Arlindo descreve sobre esse objeto, o interessante é esses raios que ele diz saírem de cima de antenas, de garras, que estão no topo da abóbada, no topo da superfície desse objeto. E esse tipo de detalhe, esse tipo de observação é relatado em vários momentos da ufologia moderna, onde pessoas, testemunhas, dizem avistar esses raios que saem do topo do disco voador, do topo do objeto voador não identificado. Isso ocorre tanto antigamente quanto nos dias atuais. Parou e esse aparelho tinha uma hélice em cima e estava girando assim, dava aquela volta maneirada e estava girando. Então eu virei o filme e tornei fotografar o aparelho. E fiquei quieto. De repente aquele fez assim, deu um sopro, transformou uma fumaça bem alvinha, branca, ficou parada a fumaça. Então eu fotografei a fumaça também. Quando eu desci de pouco a pouco ali, atrás mais ou menos ali, desceu um outro de cima, veio, desceu uma certa distância assim, foi cambaleando assim, desceu, parou no chão e ficou quieto. Vim caminhando um pouquinho, caminhando para cá, depois eu escutei um barulho, fez assim, tum, assim, veio do motor afogado. Quando eu olhei para cima, desceu aquele aparelho, um aparelho grande. Maior, né? Maior, branco, ele dá um corpo de 2 ônibus. Quando eu fui para fotografar, o aparelho veio, um relâmpago em mim, me chegou a vista. Eu fui esfregando a vista de pouco a pouco, fui esfregando, quando deu de abrir a vista, 2 homens baixinhos me pegou um de um lado, outro do outro. Quando eles me pegaram, essa hora eu fiquei assim, meio violento. Aí eu parei para ele, pelo amor de Deus, me solta, eles não largaram não. Ele disse assim para mim, em Deus nós todos somos irmãos, nós não fazemos mal a ninguém. E quando eu entrei dentro do aparelho, então eu achei 2 homens, tinha 2 homens sentados numa poltrona, assim, batendo máquina, não estava instalando, batendo. Tinha um cômodo do tamanho de um banheiro.
E tinha um aparelho repartido em duas partes. Tinha uma tela de um lado, outra tela de outro. Você vai lá, vai, aperta um botão assim, acendeu aquela lente. Acendeu perfeito aquela lente, eu vi. Então ela fez a explicação, apareceu a lua, ela disse aqui é a lua. Apareceu para cima o sol, ela disse aqui é o sol. E apareceu do outro lado uma mancha. Não parecia se era a terra ou se era a luz, era uma mancha esquisita, feita uma gema de ovo. Então ela falou, aqui é onde nós estamos. Nós viemos aqui e voltamos com poucas horas, mas é de acordo com a rotação da Terra. Outra parte interessante é quando Arlindo fala que teve esse contato com os seres de dentro da nave. E esses seres falaram sobre a posição que Arlindo se encontrava e a volta para a Terra. Como seria e o porquê desse momento ter relação com a rotação da Terra. Outros casos famosos, como Arthur Berletti, aqui do Rio Grande do Sul, do final dos anos 50, tem este detalhe, onde ele descreve também esse momento em que eles precisariam de tempo para saber o ponto certo onde deixar, devido à rotação da Terra. E também o caso do Nelson Tasca, também aqui no Rio Grande do Sul, onde ele foi levado dessa vez, em suas palavras, para baixo do mar, 180 metros abaixo do nível do mar. Para deixá-lo no ponto onde ele foi pego, ele tinha, sim, que também ter o momento da rotação da Terra, aonde eles deveriam esperar o momento certo para poder deixá-lo no mesmo lugar de onde eles o levaram. Então este é outro detalhe muito incrível em relação a esses casos serem tão parecidos e ao mesmo tempo tão originais, cada um ao seu jeito. A nave sumiu, mas deixou algumas pegadas no chão. Essas marcas foram depois analisadas pelo grupo de pesquisadores, chefiados pelo ufólogo Ubirajara Rodrigues. Um dos moldes em gesso trata-se exatamente desta peça, que nós tiramos no local, que é uma disposição trapezoidal de 16 furos, e cujo teste de peso demonstrou que seria necessário um peso simultâneo de 2,5 toneladas para fazer as 3 marcas em tal profundidade, tão simetricamente como ficaram na época. O Ubirajara guarda em casa uma outra lembrança desse contato. A máquina fotográfica que o fazendeiro usou para documentar o aparecimento dos objetos. Segundo ele, o mecanismo interno da máquina foi carbonizado pelo calor provocado pelo excesso de luz gerado pelo avistamento. Claro, né, a gente não poderia deixar de falar da fotografia. A fotografia é um dos momentos mais marcantes do caso Arlindo, justamente por ele ter conseguido fotografar algo. As pessoas, praticamente 90% dos casos, ou até mais, não tem uma câmera fotográfica por perto ou algum tipo de dispositivo que possa registrar o que está acontecendo. E Arlindo, além de ter sido levado para dentro desses objetos, ter voltado com aquela bolsa com escritas misteriosas e sem identificação até hoje, Arlindo ainda conseguiu fazer as fotos, né? E essas fotos mostram uma fumaça muito densa e totalmente diferente de qualquer coisa que a gente possa já ter visto em documentos sobre OVNIs. Essa tal fumaça espessa, essa tal fumaça do qual um objeto aparentemente físico, palpável, se transforma em fumaça e some do local. Como explicar isso? Daquela época até os dias de hoje. Outra lembrança desse contato foi a sacola de pano do fazendeiro que teria sido levada cheia de mantimentos pelos extraterrestres. A sacola foi depois devolvida vazia, com caracteres não identificados estampados no pano. Vocês conseguiram traduzir ou tem-se uma ideia do significado dessas inscrições que apareceram impressas nesse embornal? Em termos de tradução, nós não temos nada. Mas o que há é que existe uma certa relação desses caracteres com caracteres hebraicos arcaicos. Mas tradução ainda não conseguimos. Existe alguma semelhança? Existe uma semelhança dos caracteres até com alguns trechos dos pergaminhos de Qumran, dos pergaminhos de Mar Morto. E claro, né, eu quero seu comentário, a sua opinião aqui embaixo, em um dos casos mais emblemáticos e incríveis da ufologia, que também ocorreu aqui no Brasil. E gentilmente, claro, se você puder, compartilhe com mais pessoas, isso é muito importante para que esse canal continue trabalhando aqui.
Não deixe de conferir a nossa loja, .verdademundial.com.br. E o nosso livro que está à venda em todo o Brasil, o link está aqui na descrição, você acessa e pode adquiri-lo de forma física ou e-book, tá bom? Então, muito obrigado, até o próximo vídeo. Valeu!